Série B seria um telecast de Sampaio e Vitória, ou algo parecido, a gente faria um registro do jogo, mas o triunfo do rubro-negro baiano, eu diria que dá até uma outra cara ao programa, ao conteúdo, porque com o resultado, o Vitória chega aos 64 pontos e apenas a rigidez matemática separa o Vitória da Série A do Campeonato Brasileiro, porque na prática, virtualmente, moralmente, tecnicamente, esportivamente, todos os mentes que a gente puder usar, o Vitória está na Série A. Minhoca, você que é estatístico, que tem que respeitar a matemática até o último instante, mas nesse caso a gente pode, sem preocupação, né, começar a tratar o Vitória como um time da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, né? Se eu for fazer uma analogia nessa escada para o acesso, o Vitória deu a primeira pernada no último degrau. Falta só agora trazer a outra perna e subir, né? No degrau definitivo da Série A. Tudo indica que o Vitória confirmará, assim, né, um cenário onde teria que ter muitas combinações, teria que ter um desempenho quase que zero até a reta final. Então, nada indica isso. O time tem jogado até de maneira mais inteligente, sem se perder durante a partida, em nenhum momento até sofre alguns sustos e tal, mas em nenhum momento tem uma dificuldade, né, durante o jogo, muito consciente. O sistema defensivo, tirando aquele 6-0, vem de uma maneira muito regular, né? Gamalho, Oswaldo, né, que foi muito importante no começo da Série B, voltando a ser importante com assistências e gols, o belo gol que ele fez hoje. E eu diria que agora a contagem do Vitória, Fred, é muito mais, claro, matematicamente confirmar o acesso, mas agora é olhar para título, porque o Vitória precisa buscar esse título por conta da Copa do Brasil do próximo ano. Claro que você indo para a Série A, você vai ter um ótimo aporte financeiro, mas sem a Copa do Brasil, isso pesa muito, principalmente porque você já larga de uma terceira fase, e que a gente descobriu esse ano, né? Que as equipes que largam na terceira fase já recebem essa cota da primeira e da segunda fase, ou seja, já ganha um valor até maior do que a própria terceira fase em si, além do ganho também financeiro por ser campeão da Série B. Então eu vejo que matematicamente é questão de tempo mesmo para o Vitória confirmar o acesso e agora é tentar buscar o título dessa Série B. Eu vejo Isso bem possível. A conta para o título é outra conta, né? Tem É. jogos duros pela frente, mas tem o Atlético Goianiense numa arrancada espetacular, né? O Atlético Goianiense, se não me falha a memória, ele tem 11 vitórias, um empate e uma derrota nas últimas Isso. 13 partidas. É um time que, assim como o Vitória, basicamente não leva gols. Né? O Vitória é impressionante. O Vitória Isso. é um time que está sempre muito próximo de vencer, porque tem um sistema defensivo absolutamente seguro. Arthur, ninguém poderia prever lá no começo do campeonato, antes das 4, 5 primeiras rodadas, ninguém poderia prever que aquele caos, que aquele clube e time e elenco colapsado do início de 2023, né, que pelo quinto ano consecutivo não disputou sequer a semifinal do Campeonato Baiano, que rodou rápido na Copa do Brasil, que não passou de fase na Copa do Nordeste. Aquele clube conseguiu dar uma volta por cima sem grandes contratações, sem milagres, sem revolução, né? Um trabalho muito feijão com arroz, até eu diria, de Léo Condé, né? Sustentado por um sistema de marcação eficiente, zaga, né? Que já havia sido testada e aprovada no Náutico, tendo a mesma ordem dos fatores, né? Um personagem principal, Wagner, e um coadjuvante, né? Que me fugiu o nome? Camutanga, né? O nome do Camutanga, sim, coadjuvante, que é parceiro. Camutanga. E um grande goleiro, né? Lucas Arcanjo fez uma Série B de altíssimo nível. Junto com isso, o Vitória conseguiu aquela sequência e daí para frente fez um campeonato muito inteligente, suficiente, né? Sabendo lidar com os jogos mais fracos,
jogando com ímpeto e aproveitando as oportunidades o tempo inteiro. É surpreendente para o cenário de abril, mas já há algum tempo deixou de ser surpreendente e hoje encaminha definitivamente esse acesso, né? Com certeza, com certeza. Eu me lembro, Fred, que quando o Vitória caiu no Campeonato Baiano, e comentando, quando vocês comentaram aqui num dos programas, até se falou assim, o Vitória está fora da Copa do Brasil. E eu acho que alguém até falou assim, não, tem a chance de ser campeão da Série B, e todo mundo disse, pô, Todo mundo o riu, né? Vitória, tipo, com o futebol que está jogando, qual é a chance do Vitória sequer disputar acesso, quanto mais ser campeão? E tá aí, né? Então, realmente foi uma mudança da água para o vinho, ao ponto de, se ali naquele momento a gente ia rir, não imaginando o Vitória sequer disputar acesso, agora é algo completamente natural essa liderança do Vitória de forma super merecida, né? E eu acho que você destaca muito bem quando fala do pilar defensivo, um pilar defensivo que, além da questão das peças, né, do miolo de zaga, um goleiro que faz um campeonato excelente, fez mais uma excelente partida hoje, Lucas Arcanjo, é, os volantes também que fizeram mais uma vez uma boa partida. Eu acho que Dudu é um cara que chegou durante o campeonato, ajudou muito também. Os laterais. Hoje, Edson Lucas, por exemplo, fez uma excelente partida do lado esquerdo. Mas tem muito do trabalho de Léo Condé, né? Porque, por exemplo, hoje o Vitória jogou sem Wagner Leonardo, que é seu principal jogador, não apenas o principal zagueiro, mas sem o seu principal jogador. Entrou Levou João amarelo, Vitor, né, que é um na rodada zagueiro. passada. Levou o terceiro amarelo na rodada Exatamente. passada. E entrou João Vitor, que é um zagueiro muito contestado no time do Vitória e fez uma ótima partida hoje. Muito seguro ao lado de Camutanga. Então, isso é uma prova da solidez da equipe, né? A solidez não só do time titular, mas do elenco como um todo. O Vitória hoje ele fez mais uma boa partida contra o Sampaio. Poderia ter vencido até com mais tranquilidade do que o 1-0 apenas. Perdeu muitas chances ali no segundo tempo. E realmente é só questão de tempo mesmo, essa confirmação do acesso. Como o Bioca bem falou, eu acho que a briga do Vitória agora é muito mais focando no título do que o acesso, porque o acesso ele basicamente já foi. A gente sabe que matematicamente precisa ali de mais uma vitória, talvez, para se garantir, algo nesse sentido. Mas o pensamento é no título, e isso que Minhoca lembrou da Copa do Brasil realmente é um ponto importantíssimo, né? Porque pode ter alguém que pense, não, na Série B o importante é o acesso, e realmente é o mais importante, mas com essa vaga que a Copa do Brasil, que a Série B está dando agora para o campeão, na terceira fase da Copa do Brasil, e para o Vitória sendo o único caminho para ele chegar na Copa do Brasil do ano que vem, realmente é importantíssimo para o Então, Vitória multiplica muito o peso seguir do título, nessa. né? Dá Total, um peso total. financeiro ao título muito grande, né? Yuri Macedo até colocou aqui no chat, tá? Pela informação que eu sei, até 2022 recebe só a cota da terceira fase, que é a maior, mas não cumulativa das fases anteriores. Porém, mudou esse ano, tá? Mudou esse ano, já Esse está ano já inclusive mudou, né? no que foi divulgado, né? O Sport foi um exemplo, né? O Sport recebeu o dinheiro da primeira fase, o dinheiro da segunda fase de forma acumulativa. Então, esse cenário já mudou e faz com que o título da Série B tenha um valor financeiro muito alto. Né? Claro que incomparável ao de outras competições, mas está longe de ser só aquele feito simbólico de menor expressão até, né? Porque, queira ou não, é uma Série B. Só lembrando, né, que são as equipes da Libertadores, o campeão da Série B, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Verde, e aí, a depender de quantos brasileiros vão para a Libertadores, preenche o restante das vagas com as equipes melhores classificadas no Brasileirão que não vão para a Libertadores. E aí se define ali os 12, né, juntamente com os 20 que virão lá da segunda fase. Né? Então, esses 12 que chegam já de maneira direta na terceira fase, tem agora, né? E aí foi o próprio perfil da Copa do Brasil que publicou os valores que cada clube recebeu nessa temporada 2023 e que agora a gente descobriu que tem esse acréscimo a mais, né? É isso, tá? E aí, veja só, eu não pude hoje deixar de buscar aquela minha tweetada, tá? Meu Twitter está divertidíssimo. Por quê? Lá, eu achava que tinha sido na quinta rodada, viu? Mas foi na quarta rodada que eu escrevi o seguinte. Deixa eu até abrir aqui, tá? Porque a onda tá grande. Deixa eu abrir aqui. No dia 6 de maio, né, quando o Vitória tinha vencido pela quarta rodada o Botafogo,
de São Paulo, né, fora de casa, acho que foi 3-0 esse jogo, se não me engano. Eu escrevi o seguinte: o exemplo do Náutico, que largou com 5 vitórias e depois implodiu no campeonato, é uma exceção. Por mais que esteja vivo na memória, é importante entendermos que é uma enorme exceção. A largada do Vitória, dentro de um mínimo de normalidade, deixa a Série B com 3 vagas abertas. Foram 99 comentários abaixo dessa tuitada. Tá aí, Pedro colocou na tela, né? Eu não comentei, vai não, descendo, mas eu comentaria. Eu teria comentado. vai descendo. Foi assim, emocionado. Vamos Total. ver depois, né? Vai descendo um pouquinho. Eu ainda Elenco te só joguei tá no meio, viu, Broca? Eu chegando. te joguei no meio ali, viu? Exatamente. Eu É, peguei, Veloso, peguei, eu sobe peguei a aí, Pedro, um informação, pouquinho. né? Sobe um Quem, pouquinho, quem, Pedro, tinha, sobe aí um pouquinho. quem tinha O primeiro largado, já né? foi aí, ó. Gledson, tu já cravou vitória na Série A. 4 rodadas, time sem banco e cheio de veterano. E aí eu respondo para ele, né, que eu não cravei. Né? E aí eu respondo para vários o seguinte: todo mundo leu que eu só disse que a Série B restavam 3 vagas e quase ninguém leu o mínimo de normalidade. E o que é que eu quero dizer com isso? É que para mim, quando um clube do porte do Vitória, não é o Ituano, não é o Tombense, é o Vitória. Quando larga com 4 vitórias, 5 vitórias, você já desenvolveu uma margem de erro que para uma Série B, para uma Série A nem de perto, mas para uma Série B, lhe protege das primeiras oscilações. Tá? E isso, no caso do Vitória, ainda foi mais importante porque virou a página de 2023. A página de 2023 do Vitória era horrorosa. Era um clube que estava condenado a uma Série B desesperadora. Desesperadora. Tá? Mas essa página foi virada. Foram 4 vitórias quando eu tinha dado essa tuitada, mas veio a quinta, sem sofrer gols, marcando muitos gols, vencendo bem fora de casa, passando por adversários chatos. Tá? E aí é o que eu desenhei. Bastava normalidade. E o Vitória, eu diria que ele não fez, depois das 5 vitórias, algo fora da normalidade. Não foi uma máquina avassaladora. Você pode ver que o Vitória não está entre os melhores primeiros colocados da história. Ele perdeu pelo caminho, ele apanhou pelo caminho. Tá? Teve uma ou duas fases de oscilação, uma mais profunda que deixou, que inclusive chegou a deixar o G4, ele volta ao vencer o Sport na ilha. Talvez no resultado tenha sido o mais importante, né, do campeonato para o Vitória, que estancou uma curva negativa ali. O Vitória realmente poderia, se perde na ilha, ele poderia ter sido empurrado de ladeira abaixo, mas não aconteceu. Poderia ser que Léo Condé caísse, poderiam ter outras curvas do caminho, mas não aconteceu. O Vitória respondeu muito bem àquela curva negativa ali no final do primeiro turno, respondeu muito bem depois de tomar um 6-0, que não é fácil. Quando ele toma aquele 6-0 do CRB, se coloca um pouco em xeque, tá? Se o time seguiria daquela forma. E é isso, né? Foi uma... Aí hoje eu abri meu Twitterzinho e escrevi o seguinte: a fila do perdão tá aberta. E dessa vez os torcedores do Vitória que estão fazendo o meu trabalho. Estão marcando cada um dos que duvidaram. Tá uma diversão. Eu nem precisei ir buscar porta a porta os que me chamaram de emocionado e afins, tá? Olha, fila do perdão aberta. A turma guardou bem demais. E aí a turma do Vitória tá em cima aí, tá com toda razão e com todo direito, celebrando, né, e jogando aí em cima dos que... Eu vejo que essa campanha do Vitória, ela tem uma certa semelhança, certo? Não é parecido porque o Vitória vinha de anos mais complicados, apesar de que também o time que eu vou citar vinha também de anos difíceis, né? Que é o Fortaleza. O Fortaleza também ficou um bom jejum, e naquele ano que ele subiu para a Série B, Fred, a meta do Fortaleza era até, assim, tentar terminar na primeira página de tabela de Série B, não era logo acesso de cara, até porque vinha de 8 anos de Série C. E quando perdeu o estadual para o Ceará, era quase assim, era muita crítica em cima do Rogério Ceni na época, para demissão e tal, e o Marcelo Paes manteve.
E ele teve um começo de campeonato muito similar ao do Vitória. Se eu não me engano, acho que nos primeiros 7 jogos só um empate, o resto tudo foi vitória. E naquele período fez ter uma mudança diferente, que aí eu acho que clubes com torcida, né? Clubes que têm esse poderio com torcida, e uma torcida que entende um contexto que talvez seja de expectativa mais baixa, e quando tem uma largada como essa, volta aquele clube que se observava como um time de, pô, esse clube, essa torcida tem capacidade de buscar aquilo que já conseguiu ser mais, digamos, prevalecendo, né, no cenário até mesmo nacional. Mesmo que o Vitória, nas últimas temporadas, em vários momentos, né, deixou a desejar. Então, acho que as primeiras rodadas foi um fator determinante para o time dentro de campo mudar também o perfil do torcedor da maneira como ele acompanha essa Série B, porque o torcedor ele estava frustrado com mais um fracasso no estadual, com mais um fracasso na Copa do Nordeste, e eu acho que o começo da Série B foi a mudança necessária para que houvesse uma coisa que eu até já falei aqui já tem um tempo, essa sinergia torcida-time. Todo o time comprou a ideia, mesmo a gente falando de alguns jogadores questionáveis, assim, estou falando não no Vitória, nessa Série B, porque realmente são jogadores relevantes, mas eu estou dizendo assim, na carreira, o Oswaldo se recuperar nesse momento, Léo Gamalho, mesmo sendo um jogador que até era, digamos, buscado para uma Série B, o Léo Gamalho ainda sobra, mas ele teve problemas, né? Questões físicas, questões até mais sérias, que ele acabou tendo que ficar ausente por um tempo, né? Aí, vários nomes que chegaram no Vitória sobre muita O cara chegou dúvida. a ter Trellis sendo Isso, titular no começo da Série B, né? o Depois Wellington saiu, mas Nem, o próprio Camutanga, né? Apesar de ser um zagueiro muito esforçado, mas tecnicamente falando, não ser assim. Houve momentos de dúvida no Vitória, pode perder Wagner Leonardo. Então, houve momentos em que o Vitória ele soube sempre entender o contexto e tentar sempre se superar. E eu acho que foi talvez essa campanha mais bem executada, talvez não, né? Certamente foi a campanha mais bem executada nessa Série B, por saber lidar com as situações. Até mesmo na segunda janela, nomes que acrescentaram em termos de qualidade, mas também não são jogadores tecnicamente acima da média, como se a gente fosse imaginar, por exemplo, o que o Ceará fez de trazer jogadores, ou o Atlético Goianiense fez, mas ele trouxe jogadores que souberam comprar a ideia do que o time já vinha fazendo, a maneira de jogar, sabe? A maneira mais focada com o jogo e lutando por cada partida, e isso fez com que o Vitória conseguisse chegar nessa campanha, né? Faltando aí 5 rodadas para acabar, praticamente confirmando aí o seu acesso de maneira virtual. eu Lembrando acho que que. assim, quando vai na Pode frente. seguir, Arthur, pode seguir, pode seguir. Não, eu ia dizer assim que quando você tem um cenário como esse que a gente falou, né, que o Vitória ele não começa a competição como favorito, muito pelo contrário, mas aí ele Pronto. tem uma largada muito forte, isso Deixa eu só cria, lembrar aqui, Arthur, que o vai lá. chance de gol. Que o chance de gol. Rodada zero, tá? Do campeonato. Rodada zero. O chance de gol meteu 88% de chance de rebaixamento pro Vitória. 88%. O time tinha nem pisado em campo. Já tinha um site de projeção colocando 88% de chance de rebaixamento. Surreal. Então assim, quando você começa uma competição dessa forma, aí você larga com 5 vitórias seguidas, eu acho que aquele sentimento para chamar a torcida, ele é até maior. Porque como a expectativa não era essa, você chama muito mais, cria uma atmosfera, você cria aquela sensação de que, pô, abriu uma oportunidade aqui pra gente, a gente tem que aproveitar, todo mundo se une, e a gente viu o Vitória fazer isso, né? E a gente viu o Vitória não só pelo lado da torcida, mas em termos da diretoria mesmo, entender que, pô, aqui a gente tá tendo uma oportunidade gigantesca de jogar uma Série A no ano que vem. E aí é inevitável comparar com o Náutico, porque o cuidado que tanto se falou que o Náutico não teve naquela campanha de manter os destaques, de reforçar quando era necessário, o Vitória teve durante a competição. Né? O Vitória, por exemplo, como bem falou o Minhoca, teve um momento ali que surgiu especulação de saída de Wagner Leonardo. E aí o Vitória foi lá e garantiu a permanência dele. O Vitória, além disso, contratou alguns jogadores importantes. Eu até falei de Dudu aqui, que foi um cara que chegou ajudando demais o Vitória nessa competição. Teve agora a chegada mais recente aqui de Edson Lucas, por exemplo, que é um jogador que está jogando muito bem também na lateral esquerda. Então, movimentações importantes do Vitória, tanto dentro como fora de campo,
naquele sentido de que, assim, velho, abriu a porta aqui, a gente não estava esperando, não dá para a gente vacilar, sabe? A gente não sabe quando de novo vai ter essa oportunidade. Quanto tempo faz que o Vitória está fora da Série A e que não vinha tendo competições interessantes da Série B, né? O Vitória, antes mesmo de cair, eram anos seguidos que ele brigava para não. Brigava ali embaixo na tabela. Então, eu acho que toda essa conjuntura ali fortaleceu ainda mais essa situação. E assim, a torcida também, a festa que o Vitória fez, todos os jogos, a força que a torcida vinha dando, é uma campanha realmente muito forte, muito merecido esse acesso, até mesmo com essas rodadas de antecedência. Eu acho que realmente a gente está vendo aqui a primeira equipe a subir da Série B, a que mais fez por merecer, a que mais foi regular no campeonato e que mais respondeu dos momentos difíceis, porque para mim a confirmação do acesso do Vitória veio quando ele consegue, por exemplo, vencer o Sport na ilha. Ali para mim foi a prova de que, ó, esse time realmente não é cavalo paraguaio, não é um time que começou Foi bem. Pô, uma exatamente. demonstração de Reverteu uma força queda dessa. muito grande ali. Exatamente, no final do primeiro turno, então tá claro que vai brigar até o final e que vai estar lá em cima até o final. Arthur, teve algo que você passou aí no comentário que eu acho que é fundamental reforçar e sublinhar da campanha do Vitória, que é a questão da oportunidade aberta e como o clube soube entender o momento e lidar com essa oportunidade. Claro que friamente, depois de tudo que jogou, do pouco que jogou, do nada que jogou na primeira parte da temporada, é claro que ninguém apontaria o Vitória como um favorito. Tá? Não tinha nem orçamento para o favoritismo, ainda que tenha uma capacidade financeira ali até próxima dos times que mais investiram nessa Série B. Tá? O dinheiro não era um problema para o Vitória na Série B. Não o fazia menor do que os principais candidatos ao acesso. Mas tinha que contratar muito, tinha que reformular muito. E os nomes que foram chegando nem eram nomes que saltavam aos olhos, longe disso, né? Longe disso. Mas a oportunidade aberta, o Vitória jogou com muita seriedade. Tá? A torcida abraçou e abraçou sem aquela cobrança exacerbada. Quantos jogos do Vitória a gente viu naquele primeiro turno, depois que passaram as 5 rodadas, quando começou o perde-ganha? Quantos jogos a gente viu Vitória jogando nada em casa? Nada, nada. E resolvendo o jogo na bolinha parada? Quantos? Foram vários jogos com esse roteiro. E a torcida abraçada ao time o tempo todo, sem perseguição de jogador, sem vaias, né? Houve um clima montado e um entendimento montado de forma muito rápida no rubro-negro baiano, que encaminhou, que fez com que a campanha pudesse ser uma campanha sólida, uma campanha quase à prova de oscilações, ou até 100% à prova de oscilações. Como eu falei, acho que o Vitória só sai da Série A em um curto momento do campeonato, tá? Que é justamente quando ele consegue vencer o Sport e retoma aí o ciclo de vitórias que vinha tendo, tá? Então, quase que de ponta a ponta, né? Quase que de ponta a ponta, mínima oscilação e um acesso que fica muito nas mãos certas, tá? Fica muito nas mãos certas, porque se durante muito tempo houve uma resistência em cravar o Vitória como o melhor time da Série B, os números, a campanha, derrubam o nosso blá blá blá, né? O nosso blá 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 aqui, nossas visões, nossos conceitos pré-estabelecidos de vários jogadores, né? O pouco lastro de Léo Condé foi derrubado. Né? O time não leva gol, o time é eficiente, o time é frio, o time é tranquilo. É um bom time, é um time competitivo, é um time que passou por provações, time que responde bem, time que aproveita as chances. Na Série B não tem nenhum com tamanha regularidade. Talvez o atual Atlético Goianiense seja um time melhor que esse Vitória. Talvez. O atual, dos últimos 13 jogos. Né? Talvez esse Talvez o time seja. Atlético sem Valentim, né? O Atlético de Jair Ventura talvez seja o grande time de futebol dessa Série B. Mas ainda assim merece ficar um degrau abaixo do Vitória, porque a maratona deve ser mais valorizada do que o recorte, né, Minhoca? Ah, sem dúvida, Fred. Até porque na Série B
situações como impaciência, muitas vezes. Isso gera, né? Até foi mencionado aqui, teve um momento que o Condé foi muito questionado. A torcida queria que ele jogasse com 3 zagueiros, teve até recentemente o Mateuzinho não pode mais ser titular. Todas essas questões vinham à tona, que também acontece. Todas as equipes, o Botafogo, que está liderando na Série A com a folga, tem cobrança, teve demissão, né, do treinador. Então, muitas vezes, quando você aumenta também a sua própria expectativa, né, porque a expectativa estava lá embaixo do Vitória, muda durante o campeonato. E aí, meio que você fica refém, né, dessa expectativa quando vem algo que acaba não repetindo como bom começo, como o Vitória teve. Isso gera dúvidas, isso certamente apareceu do Vitória dizendo, cara, não, acho que a gente vai acabar derrapando no final. Porque quando a gente olhava a tabela, né, do Vitória, a gente até falou, tem aqui um bloco interessante para o Vitória somar pontos. E o Vitória perdeu pontos nesse período. Tanto que quando chegou nessa reta final, eu falei, olha, o Vitória vai... A gente até falou, né? Essa reta final do Vitória, se o Vitória não aproveitar os pontos que ele tem que aproveitar, ele pode se complicar no campeonato. Mas ele retomou o bom futebol que ele tinha apresentado. Aliás, eu vou até refazer o que eu acabei de falar. Eu acho que o Vitória hoje joga até bem melhor do que foi o começo do campeonato. O Porque melhor futebol do Vitória, atualmente, eu é, concordo. porque o começo do Eu acho campeonato também. era um começo meio que encaixou, todo mundo entendeu, mas era ainda. Tinha uma desconfiança. Hoje não. Hoje todo mundo já se entende, já tem uma garantia, todo mundo sabe o tipo de jogada que vai sair, a maneira como o Oswaldo faz uma jogada, como o Léo Gamalho se posiciona. Já tem vários movimentos que você percebe que o Vitória tem qualidade. Porque a gente até citava no começo da Série B, né? O Vitória, eu acho que foi o Cauê que mencionava isso. A bola parada do Vitória tem sido determinante nesse começo de Série B. Que eram muitos gols saindo de assistências do Oswaldo. Escanteio, faltas laterais e tal. Então teve vários jogos no começo que essa era uma arma que Condé encontrou para conseguir, né, ali respirar no começo da Série B e até chamar a atenção. Mas agora, ao longo do campeonato e nessa reta final, já é um Vitória que entra tabelando, já consegue se impor mais, impedir que o adversário fique confortável. Então, dificilmente, claro, né? Quando o Vitória está sendo ameaçado, até às vezes bombardeado, você ainda tem um goleiro que está sendo talvez um dos principais nomes, né? Entre os goleiros da Série B. Porque o jogo contra o Ceará pegou demais. Em outras partidas em que o Vitória até estava bem e tinha um resultado bom e tinha algum susto do adversário, Arcanjo estava aparecendo para evitar que algo pudesse desandar. Então teve esses detalhes que faz hoje o Vitória ter um futebol com muita segurança para a gente dizer que vai confirmar esse acesso e que provavelmente vai confirmar o título. Não dá para garantir porque o título vai necessitar um pouco mais de pontos e os adversários que o Vitória terá, claro, né, vão tentar vencer também para buscar esse acesso. Minhoca, de quantos pontos estamos falando para ter a certeza do acesso? Não a certeza matemática, porque essa daí acaba sendo mais rodadas, né, para ter uma margem. Mas nós vínhamos falando em algo entre 64, que é o 66. que o Vitória já alcançou, e 66, né? Então a gente pode dizer que o Vitória, ganhando mais um joguinho, aí, meu velho. Enfim, teria que acontecer uma combinação muito maluca ali, como Restam 5 equipes, jogos, né, para o Vitória. 5 Tipo, jogos. uma vitória e 4 derrotas já garante na Série A. Um empate e 4 derrotas talvez garanta na Série A. 5 derrotas talvez garanta na Série A, né? Por aí, né? A grande questão, Fred, é porque ele tem muito confronto direto. Então, na prática, ele está dando 3 pontos para todo mundo que quer. Tem o Sport que é 3 pontos, ou seja, o Atlético Goianiense, né, que ele ainda vai enfrentar, o Juventude. Todo mundo quer esses 3 pontos. Então, quando se o Vitória perder as 5 partidas, corre o risco. Porque, queira ou não, o Vitória hoje, ele é aliado de todo mundo que não enfrenta o Vitória. Ou seja, quando o Juventude for enfrentar agora a equipe do Vitória, todo mundo vai torcer para o Vitória e não para o Juventude, né? Quem está brigando pelo acesso. Então, nesse sentido, eu vejo que essa pontuação, o 67, é basicamente selar esse acesso.
E, no caso, para o título, aí vai depender muito. Por exemplo, o Atlético Goianiense ainda tem uma tabela chata, né? Vai ter o clássico contra o Vila Nova, vai ter outros duelos aí que também vão ser um pouco mais duros e tal. E, claro, vai depender do contexto de cada equipe que vai largando o campeonato, né? A gente está vendo aí o Mirassol, o Guarani, Criciúma, equipes que não estão conseguindo ter sequência. E isso tudo depende exclusivamente, eu acho que já é passando para a questão do título, de quem é o principal perseguidor, que no caso é o Atlético Goianiense. Eu acho, e é meramente um palpite, certo? Eu acho que 70 pontos vai ser suficiente para uma equipe ser campeã esse ano, assim. Imagina, e isso, claro, é muito difícil, Minhoca, que o Atlético Goianiense chegue aos 70, né? Com a tabela de confrontos diretos que o Atlético tem, ele teria que. Porque assim, beleza, o Atlético vem avassalador. 11 vitórias e um empate nos últimos 13 jogos. Avassalador. Mas a tabela dele foi muito dividida. Né? As maiores dificuldades virão agora. Isso. A partir do clássico contra o Vila. Tá claro que um Vila remendado, acabou de sair a notícia de que amanhã vai ser anunciada oficialmente a demissão de Lisca. Tá? Mais um capítulo aí terrível para a carreira dele, que não consegue voltar. Né? Não sei se Lisca vai conseguir voltar a ser treinador, tá? Verdade. Porque demorou muito a ter uma chance e acho que ele vai cair aí com 3, 4 rodadas. Tá? E para cair assim. Voltar muitas casas, tipo, assumir o time na C, algo assim. Exatamente. E responder bem, né? E responder bem, parar de fazer confusão, parar de sair dessa forma. Porque Mancini está apanhando de gato e cachorro do Ceará e vai continuar para o ano que vem. Ó, só uma projeção desses 70 pontos que eu estou estabelecendo como título para o Vitória, né? Isso é mais 2 vitórias nessas 5 rodadas que o Vitória vai ter. Como o Vitória é a equipe que menos empata, né, das equipes que estão disputando ali, isso exigirá que todo mundo faça um ponto a mais do que o Vitória, ou seja, precisa fazer 71, imaginando que o Vitória só precisa de dois resultados positivos. O Atlético Goianiense precisaria de 4 vitórias em 5 jogos, né, 4 vitórias ou mais. O Sport, por exemplo, ele precisaria de 5 vitórias nos 6 jogos que tem pela frente para ele. O Juventude precisaria de 5 vitórias e um empate. 5 vitórias e um empate nos 6 jogos que tem, ou seja, basicamente não pode nem perder. Então, por isso que eu projeto o 70 como um corte, e eu estou botando um corte até uma segurança boa. Pode ser que seja necessário menos, 68, 69. Mas os 70 pontos, eu acho que o Vitória, assim, por mais que a matemática não comprove ainda, mas eu acho muito difícil que o segundo colocado bata essa marca. Assim. Pode até ali bater 68, que eu acho que o Atlético Goianiense é capaz, mas não consigo ver mesmo alguém, o segundo colocado, terminar com 70. Eu acho que esse ano vai ser um ano onde a gente vai ter, e o Vitória pode até superar, né? Ele pode fazer uma pontuação até mais elevada, mas certamente eu acho que 70 já garante o título para a equipe baiana. E ele até lembra, né? Porque Sport e Atlético se enfrentam. Um jogo. Sport e Atlético se enfrentam, ou seja, só um deles teria uma chance mínima aí de caçar o Vitória, caso o Vitória, né, chegue aos 70 pontos, o que está se tornando mais do que factível, né? Mais do que factível. Pedrão, eu compartilhei aí para a gente dar uma rápida atualização ali naqueles jogos dentro e fora, porque a gente está falando bastante disso, tá? Então, já vamos atualizar o Vitória aqui com 64. Tá? Voa isso daqui. Então ele tem pela frente Juventude em casa, jogo difícil. Vila Nova, Novo Horizontino, que a gente tem tratado como jogos imponderáveis, já não podem mais ser considerados jogos tão difíceis, eles se tornam jogos imponderáveis. O Vitória pode chegar aos 70 que Minhoca falou em 2 jogos seguidos agora no Barradão. Tá? 2 jogos seguidos no Barradão, o Vitória já pode confirmar o acesso e basicamente confirmar o título, tá? Aqui a gente tem o Atlético Goianiense com 59 pontos, né? Colheu o resultado. Diria, Fred, que a tendência é o Vitória chegar na última rodada já campeão. Sim, eu acho que isso vai acontecer. Pelo que ele vem jogando. Talvez.
Eu tô colocando ali talvez o jogo do título, o jogo do Novo Horizontino. Claro, pode acontecer nesses 2 jogos em casa, mas eu vejo que o jogo do Novo Horizontino talvez seja o jogo do título. Seu palpite, é só palpite, não é nada de análise, não, é só palpite. Então, só atualizando aqui para a gente ver, né, o quanto os caminhos aproximam o Vitória do título, né? Não só do acesso, mas do título. Mostra, o Atlético Goianiense agora tem uma tabela mais pesada pela frente, a gente já vinha alertando isso. Veja que a tabela dele é toda vermelhinha, e esse jogo de Mirassol a gente coloca como incerto. Tá? E esse é o desenho do campeonato desse momento, né? Você não encontra perseguidores. Talvez o Juventude, né, se ganhar nessa rodada, se ganhar do Vitória em Salvador, né, porque aí ele encurtaria para 3 pontos, talvez o cenário mudasse, né, Minhoca? Pronto. Talvez o Juventude, com esse confronto direto e a tabela muito mais fácil que tem, poderia abrir uma única porta, né? Eu acho que olhando para o título, certo? O Vitória enfrenta o Juventude, aquela coisa, tá empolgado, é o jogo que pode confirmar esse acesso matemático, mas eu acho que o Vitória tem que ter um certo cuidado, até porque o Juventude é o melhor visitante dessa Série B, né? Então, nesse jogo, dependendo do contexto da partida, um empate ele é bem estratégico para o Vitória. Volto a falar, a vitória, no caso do jogo, ela é de suma importância para praticamente matar ali praticamente a possibilidade. Já você vê que no mesmo jogo você encaminha, você confirma o acesso e ao mesmo tempo você basicamente já bota uma mão e meia na taça, que é o jogo contra o Juventude. É isso mas mesmo, não, é isso mas não acontecendo, o empate ele é fundamental, até porque o Juventude empatou recentemente, né, contra o Sport, que foi talvez o resultado mais importante, que eu acho que foi o que desenhou esse título para o Vitória. E aí, nesse caso, só esse cenário de, né, a derrota para o Juventude ganhando agora nesse final de semana, aí praticamente a disputa fica bem acirrada, né? E, enfim, a depender aí do contexto, que também os jogos do Vitória, né, ganham uma outra conotação também em termos de disputa, a depender também de cada adversário, né? A Chape ali no final, tem esses contextos aí a mais. Isso. Tá? Esse jogo do Vitória contra a Vila Nova, contra o Novo Horizontino, depende muito, mas muito mesmo, do que Juventude e Esporte vão fazer nessa rodada. Tá? Se vão deixar o G4 ali ao alcance ou se vão empurrar o G4 para 58 pontos. Tá? Se o Esporte vence, o Juventude vence, e tem jogos ganháveis em casa, tá? Mais do que ganháveis até, eu estou sendo excessivamente cuidadoso, eles são favoritos nos seus jogos, enfrentam times da zona de rebaixamento, o Juventude enfrenta um virtual rebaixado, e o Sport enfrenta um time em alta no campeonato, lutando para escapar, mas queira ou não, um time de Z4. Tá? Se esse G4 sobe para 58 pontos, começa a ficar muito distante da turma que está parando em 51, 52 ali, que é Vila Nova, né, que é os times que já desandaram nessa rodada. O próprio Mirassol vai perdendo força, vai desgarrando demais. Eu não sei se os torcedores do Vitória que estão no chat serão sinceros o suficiente para responder a pergunta que eu vou fazer. Tá? Mas, antigamente, aqui no 45 Minutos, a gente tinha um quadro que era o seguinte: escolhe ou morre. Né? O cara tem que escolher, senão morre. Assim, não tem como ficar em cima do muro. Eu vou perguntar para Arthur, a mais do que para Minhoca, que Arthur é vivido com a rivalidade local, tensa, mordendo o pescoço ali, ligação, WhatsApp. Arthur, numa situação dessa, se um anjo baixa diante do torcedor do Vitória e fala assim: você tem duas escolhas. Ser campeão e o Bahia permanecer na Série A, ou não ser campeão e dar o X no Bahia, o Bahia desce o elevador e o Vitória sobe. O que é que você, torcedor, escolheria? E eu quero que todo mundo do Vitória seja sincero para responder no chat se prefere o título
ou rebaixamento do arquirrival? Por enquanto, só ser campeão, tá? Veja, se você for ser racional, é ser campeão. Porque a gente falou até nesse programa aqui a importância do título para o Vitória, financeiramente, jogar a Copa do Brasil e tudo mais. Porém, pelo lado da emoção, esse xizinho pesa, viu? Festeja muito mais. Provavelmente Ninguém está admitindo, não, mas festejaria muito mais. festejaria demais, ia tirar onda demais no ano que vem com a torcida do Bahia. Mas, assim, friamente, se você for olhar apenas para o seu time, o título é muito importante para o Vitória, né? É aquela Claro história. que ninguém... Você quer mais assim, evoluir o seu time ou você quer mais ter a oportunidade de tirar onda com o rival? É meio que isso, assim, no final Mas das contas, é essa pergunta, né? eu acho que tem contextos diferentes. Porque, assim, cada clube tem a sua história para determinadas perguntas como essa que o Fred fez. Claro, cara, sempre você quer estar na frente do seu rival, sempre. Então é óbvio que a torcida do Vitória quer estar na frente do Bahia, assim. Talvez o cenário perfeito seria esse. Só que, queira ou não, isso tem E é o que uma... Cássio sempre fala, né, Minhoca, também. Veja só, quando o Bahia anunciou a SAF, quando os rumores, nem anunciou, mas os rumores já eram sólidos o suficiente para tratar como certo, Uhum. o Vitória estava condenado a permanecer na Série C. A Vitória me mete uma reviravolta completa, sobe, sabe Deus como para B, tem um início de ano horroroso, o Bahia no empáfia danada, gastando 100 milhões de reais para no ano que vem o Vitória tá na A e o Bahia na B. Veja só, tá todo mundo respondendo campeão. Tá todo mundo respondendo campeão. Eu É isso. responderia também. Eu responderia. Mas, meu irmão, a festa e a grana era muito maior. Não, claro. Mas perceba que é o pessoal que está mencionando aqui. O contexto do Vitória é qual é a grande tiração de onda da torcida do Bahia com o Vitória? Não tem nacional, é vice. Meu amigo, se o Vitória perde esse título com praticamente. Entendeu? Cara, vice não podia, né? O Vitória assim, não tem direito de ser vice. Exatamente. Nesse contexto agora, o torcedor do Vitória não vai aceitar de maneira nenhuma. O acesso foi mais importante, o Bahia caiu. Não, obviamente ele quer o título, entendeu? A chance mais clara está exatamente nas mãos do Vitória. Então, eu concordo plenamente com o torcedor do Vitória que diz eu quero o título. Claro que deve ter raríssimos que vão dizer que preferem dar o X no rival. Publicamente ninguém. Mas se fosse num beco escuro ali encontrando um anjo, tinha uma chance do cara. Mas eu acho que é porque a Reima, muitas vezes você escuta do outro lado, é o que você mais, por exemplo, e aí eu vou citar o meu caso. Cara, é complicado. Você, assim, o São Paulo ganhou várias coisas, mas nunca te ganhou na Copa do Brasil. É vergonhoso um São Paulo da vida passar tantos anos disputando várias edições de Copa do Brasil e nunca ganhar. Só tinha chegado uma vez numa final de Copa do Brasil, quando perdeu para o Cruzeiro. Então era uma piada. O Corinthians, quando foi campeão da Libertadores, meu amigo, era uma nhaca danada. A piada. Agora a piada se torna o Palmeiras, que não sei o quê, não tem Mundial. Então isso também vai meio que alimentando, digamos, até moldando o tipo de resposta que esse torcedor que está ouvindo direto quer dar. E a do Vitória hoje velho, vocês tanto diziam que a gente não ia ganhar um título nacional, tá aí. Claro, tem um contexto do Bahia ganhou 59, ganhou 88, aí vão dizer, ganhou o título de acesso e não sei o quê. Mas queira ou não, né, o argumento, de uma certa maneira, vai ficar mais favorável. Briga de torcida, é claro que 88 é muito maior do que claro, uma Série B, óbvio. A torcida do Vitória não vai nem questionar isso. Mas faz muito tempo já, né? Eu vi um dia desse um vídeo no Twitter que o cara dizia isso, que a Série B de hoje vale mais que 88. Eu vi. É claro que o cara tá errado. Mas não abre, não. Claro que o cara tá errado. Mas, assim, quem tem 30 anos não tem nada a ver com isso, né? E o Bahia jogou um número de Série B suficiente para tentar ser campeão e não foi, né? Exato. O Bahia jogou Série B de forma recorrente nesses últimos anos. E não foi, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa também que pesa, Fred. Sabe o que pesa também? É o Bahia estar ali perto da zona. Porque, assim, se o Bahia é 10º, essa pergunta seria mais atrativa, sabe? Eu acho que tem muito torcedor também que tá pensando, rapaz, o cara quer os dois, né? A turma quer os dois, né? Ser campeão e ele cair, pô. Não precisa escolher um ou outro. Também tem isso. Mas aí é um anjinho. Falei, quando chega o anjo do 45 minutos, quando desce, que coloca o papel na frente, o cara não tem duas escolhas, não, meu irmão. Duas escolhas é bom demais.
é o cenário perfeito. A gente não tem cenário perfeito, não. Aqui a gente tem que entregar uma coisa para conseguir outra. Eu ri demais, Fred. Eu não tô lembrando qual foi o torcedor do Fortaleza falou assim, cara, eu fico imaginando um anjo que apareceu em 2009, 2010 ali pro torcedor do Fortaleza, assina 8 anos na Série C e quando voltar vai conseguir 2 Libertadores seguidas, vai chegar em final de Sul-Americana. Aí esse cara que assinou, meu amigo. Eu não sei se assinou, não, cara. Eu não sei se eu assinava, não, viu? Eu não sei se eu assinava, não. Veja só, 8 anos de Série C. Não, certamente. Mas eu, assim, foi mais a alusão por conta de tudo que viveu para estar colhendo hoje. Total. Pai, quando o Santa caiu para a Série D de novo, eu cheguei para a galera, eu assino. Lugar de fala. Quem tem lugar de fala? Eu disse para a galera, eu assino agora que seja igual a última vez. 3 anos na D e no terceiro ano sobe. E a galera me chamou de maluco. Não, como é que o cara assina um negócio desse? Tá aí, todo mundo teria assinado agora, se soubesse. Esse foi o terceiro, foi? Esse foi o segundo, mas não vai ter o terceiro, né? Não vai ter o terceiro. Não vai ter verdade, eu tinha esquecido disso, pô. Gente, quando eu esqueço disso, pô. É foda. Ó pra isso, Arthur. Tu acredita nisso? Não, juro a tu que por um segundo eu esqueci. Que não ia ter o terceiro esse ano. No ano que vem, eu juro a tu, esqueci mesmo. Tanto que eu fiquei, não, tal. Por isso que eu entendi o todo mundo assinaria agora, né? Porque é isso. Tá? E também tem um ponto que, assim, eu acho que se essa pergunta fosse 5 anos atrás, que o título da B não dava essa vaguinha na Copa do Brasil, poderia ter a chance também. Porque o torcedor podia dizer, pô, não vale nada esse título, o que vale é subir. Outra coisa, liderou demais, né? Porque perder o título agora reforçaria estigmas, como o Minhoca falou. Agora não dá mais, não. Agora é caminho sem volta. Mas como o anjinho do 45 minutos, ele não é real, cabe ao torcedor fazer sua parte. Pelas duas coisas, né? Ser campeão e secar o Bahia para cair. Gabriel Galdino, valeu, Gabriel, pela força. O título é a coroação de um retorno heróico e de um resgate da torcida que chamamos de geração colossal. Eu acho que Gabriel está certo no comentário dele. Tá? Eu assinaria embaixo do comentário de Gabriel. Pedro, a gente teve outros superchats, mas teve um que eu acho que o Júnior Pérez acabou não mandando a mensagem corretamente. Se ele quiser escrever aqui no chat, a gente lê. E lá no comecinho do programa teve mais alguns, né? Carlos Júnior, valeu, Carlos. Arcanjo, Ronaldo e Gustavo. Melhores goleiros do Brasil, melhores goleiros da B são base do Vitória. Porque, de fato, Ronaldo, né, e Gustavo fazendo boa Série B. Pedir para deixar, velho, a velha curtida, tá? É importante para a gente deixar a curtida para ajudar a nossa distribuição pelo próprio YouTube, tá? Quanto mais gente curte a live, deixa comentário, se inscreve no canal, ajuda o 45 minutos a ser mais divulgado pelo YouTube. E assim ele é mais enxergado por outros públicos, por outras torcidas, por outras pessoas, e faz com que a gente consiga seguir, né, gradualmente avançando. Nós somos um canal que não fazemos vídeos clickbait, a gente não faz vídeo apelativo, não bota notícias de contratações que nunca acontecem, que podem acontecer. A gente realmente foca muito em análise nas nossas lives. Isso faz com que o nosso crescimento seja um crescimento gradual, né? Não somos um fenômeno de número de inscritos, nada disso, mas temos um super público sempre presente aqui. Então, se puder se inscrever, se puder curtir, a gente agradece muito, tá? Então, valeu demais, galera, pela força, valeu demais pela companhia de sempre.